Bom, a aula está sendo gravada. Se vocês forem falar mal do governo, falar mal de alguém, vai para o YouTube. Eu agora estou fazendo isso em todas as minhas aulas, em todos os lugares que eu dou aula. Eu gravo e boto no YouTube. Chega mais para cá para não ficar, para você não ficar aí isolado. Então todas as aulas eu vou colocar no YouTube, quer dizer, então as pessoas que por acaso quiserem ouvir de novo, quiserem até passar para outras pessoas, ou quiserem perder um pedaço, ou tiverem que sair mais cedo, vai ter toda a gravação. A novidade desse, no IGEC, eu já estou fazendo isso em outros lugares, mas é isso. O nosso módulo é o primeiro módulo. Esse primeiro módulo não foi à toa que aconteceu de ser assim. Eu estou dando aula aqui, talvez desde a DIG 2, DIG 3. E nós temos 7 encontros. Por que a nossa aula, por que eu abro o curso? Os alunos, nas conversas que nós tivemos ao longo desse período todo, nós chegamos à conclusão, e a escola também, de que essa aula era a aula mais importante de ser a primeira. Porque eu trabalho no mercado desde 95, montei minha empresa em 1995, uma empresa de, na época, fazia homepage. Estou completando agora 19 anos de empresa e tenho, desses 9 anos, desses 19 anos, eu tenho mais ou menos ali uns 450 projetos nessa área de consultoria e internet. Todo tipo de empresa que você possa imaginar. E de 10 anos para cá eu comecei a dar aula e comecei a estudar. E comecei a estudar para poder entender como eu podia atender melhor os meus clientes. E acabei com esse processo caminhando para Fiz o meu mestrado em 94, fiz meu doutorado em 2010, terminei. Ciência da Informação, sou jornalista de formação, também de comunicação. Fiz o mestrado em Ciência da Informação e fiz doutorado em Ciência da Informação. Então eu tenho um pé no mercado, tenho um pé na academia e acabei entrando nesse viés de estudo. Escrevi 2 livros, escrevi um livro chamado Conhecimento em Rede, do professor da COP, Marcos Cavalcante, e ano passado lancei um livro chamado Gestão 3.0, pela editora Campos. Tenho um blog há 10 anos, mais ou menos. Meu blog chama depo.com.br. Tenho um canal no YouTube, também há bastante tempo. O canal é mais recente. Quer dizer, eu tinha um canal, mas comecei a ativar o canal mais fortemente há uns 3 anos. Tem muito vídeo lá, e é onde eu vou botar o vídeo, e também é onde eu vou criar um diário de bordo no blog da turma. Todas as coisas que a gente vem discutir. Eu fiz um documento e pedi que o pessoal mandar. Vocês receberam o documento por e-mail? O documento? Eu recebi uns 5 e-mails. Bastante e-mail. Mas não ainda tem termo específico. Que ali tem toda a especificação. Tinha arquivo anexado, Tá, então eu mandei ali a explicação do módulo, como é que o módulo vai acontecer. São 7 encontros. Qual é o objetivo do nosso módulo? O objetivo do nosso módulo, bom, aí dentro dessa ideia do estudo, eu tenho tentado me esforçar para entender o que significa essa revolução digital, por que ela acontece, o que aconteceu no passado, que a gente poderia dizer que é parecido com ela, e o que provavelmente vai acontecer para frente. Por que esse módulo faz sentido aqui? Esse módulo faz sentido aqui no curso, se esse curso fosse gestão
de marketing digital, não faria sentido eu dar esse modo para vocês. Porque a gente não teria estratégia. Esse modo só vai fazer sentido para vocês por causa do estratégico. Porque essa palavra estratégica é o que é o diferencial que eu acho que o curso tem, e é o diferencial que possibilita da gente conversar isso que a gente vai conversar aqui. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é mostrar para vocês os meus estudos, porque quando a pessoa, e a gente vai fazer um pouco essa discussão, quando as pessoas falam assim, o Nepal vai mostrar para a gente a realidade. Ninguém vai conseguir mostrar para vocês a realidade. A realidade é um negócio que ninguém consegue mostrar para ninguém. Eu vou mostrar o que eu estudei. Eu também não vou chegar para vocês e dizer assim, olha, eu vou apresentar vários autores aqui para vocês. Não, eu não faço assim. Eu acho que isso é pouco produtivo. Eu estudei, estou estudando isso há 20 anos, apesar da empresa ter 19, estou há 20 anos estudando isso, talvez mais aí. E eu li muita coisa. E cheguei às minhas conclusões. E eu vou apresentar para vocês as conclusões que eu cheguei. Se por acaso vai aparecer algum autor que junte isso, tudo bem, mas eu vou apresentar para vocês o que eu vou concluir. Porque aqui o que acontece no Brasil? Todo mundo fala de tudo, mas ninguém diz o que ele pensa. Eu sou o contrário, eu acho que a gente tem que dizer o que a gente chegou à conclusão. A gente tem que pensar com a nossa própria cabeça. A gente está vivendo uma crise nesse país, ninguém pensa com a sua própria cabeça. Então é importante ter um professor que diz assim, eu penso assim. Eu cheguei a essas conclusões. E a partir daí, eu vou apresentar para vocês as minhas conclusões. E com isso, e aí a diferença é, eu não vou chegar para vocês, olha, essas conclusões que eu cheguei são imutáveis, porque eu sou o cara mais inteligente do mundo. Ao contrário, eu só cheguei a essas conclusões porque eu fiz essas rodas, apresentei, as pessoas questionaram, e eu fui aprendendo com as pessoas, e a gente foi aprendendo com os outros, e eu fui melhorando. Eu já dei aula para mais de 1.200 alunos. Esse modelo que vocês estão vendo aqui. E vários alunos chegaram para mim e falaram, depois você está falando, eu acho que tem nada a ver. Aí eu falo, o que eu peço aos meus alunos, apenas o seguinte, argumente. Porque se a gente, por exemplo, aqui começar a conversar, e começa o nome? Inês. Pergunto para Inês. Inês, o que você achou do que eu falei? Aí a Inês fala assim para mim, eu não concordo. Muito bom, Inês, você não concorda. Agora, por que você não concorda? Ela vai dizer, não concordo com isso. Se o argumento for um argumento convincente, a melhor coisa do mundo que tem é a gente melhorar os argumentos. E aí eu vou dizer, Inês, legal. Mas o que às vezes acontece? A pessoa fala, mas eu... Você pode provar uma não. Sem problema. E aí o que acontece? Acontece que a gente perdeu um pouco, depois a gente vai explicar, eu vou tentar mostrar para vocês por que eu acho que a gente perdeu um pouco. A gente perdeu a capacidade de conversar. Por que a minha aula era em roda? Porque tem sala com laboratório, né? Tem sala com laboratório. Você fala, o cara aqui, o curso não tem laboratório. Tem laboratório. Mas eu não deixo de aula com laboratório. Eu peço para todo mundo não ficar mexendo no celular. Sabe por quê? Senão a gente não conversa. Sabe qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? A gente perdeu essa capacidade de conversar. Todo mundo é dono da verdade. Você é dono da verdade, ele é dono da verdade. Aí quando eu vou falar com você, eu não vou falar para você saber o que você acha. Eu vou dizer para você o que eu acho e acabou. Porque no momento que eu estou conversando contigo, eu já tenho a minha verdade fechada. E você tem a sua verdade, eu tenho a sua verdade. Eu digo sempre, se todo mundo tem a verdade, quem é que está mentindo? Alguém deve estar mentindo, porque está todo mundo. Então o que a gente vai fazer?
eu vou fazer um trabalho com vocês de tentar ajudar vocês a olhar qual é o objetivo desse módulo. Eu vou tentar ajudar vocês a ter contato com uma pessoa que estuda bastante tempo com esse tema, e vocês vão, a partir das ideias que eu vou ter, vocês vão ter uma visão diferente do que a gente está vivendo hoje, porque vocês vivem a internet, vocês usam a internet. A gente, como, no momento que vocês cruzaram aquela porta, vocês deixaram de ser usuários da internet. Vocês estão querendo sair daqui como profissionais estratégicos de marketing digital. Então vocês vão ter que agora ter algo diferente daquele cara que usa a internet. Que aquele cara que usa não fez pós-graduação. Então, qual é a linha básica do negócio? Aonde eu entro aqui? Vocês vão falar, né, pô, então aqui está, gestão, estratégia de marketing digital. Aonde que eu vou entrar aqui? Eu vou entrar na discussão estratégica. E o que eu vou falar? Eu vou falar do digital. Eu não estou falando de marketing, eu não sou especialista em marketing. Eu sou especialista em pensar o futuro e pensar o que é o digital. Para vocês poderem trabalhar e dizer, quando alguém chegar para vocês poderem visualizar minha perspectiva, mostrar para vocês um cenário que vocês possam visualizar possivelmente as macro tendências do que vai acontecer daqui a 20 anos. Essa é a minha ideia. Trabalhar com um cenário de 20 anos. E a partir daí, vocês vão começar a poder fazer a estratégia. Aí a gente, para fazer isso aqui, nós vamos desenvolver algumas discussões teóricas. Aí muita gente, que é normal, inclusive no discurso hoje do Rodrigo, as pessoas falam assim, poxa, mas eu vim fazer uma pós-graduação, eu quero um curso prático. Só que tem uma discussão interessante que é o seguinte, aí eu vou voltar a dizer, se fosse um curso de gestão de marketing digital, cara, que vai apertar o botão, tudo bem. Só que a estratégia é uma atividade. Não é uma atividade? O cara vai fazer a estratégia. Quem vai fazer a estratégia? Eu vou fazer a estratégia. Eu estou em A, preciso tomar uma decisão em B. Eu estou em A, tenho que tomar uma decisão em B. Qual é a decisão que eu tomo de A para B? O que eu faço? Eu faço B1, B2 ou B3? Qual é o que eu faço? Como é que o cara vai resolver esse problema? Como é que o cara vai fazer uma estratégia? Ele vai pegar uma bola de cristal, vai jogar tarô, vai jogar búzios, né? Ele é um cara intuitivo, é um mediúnico, né? É um pai santo, e tem que ter alguma coisa para ele poder chegar aqui no B. E sabe quem que é o amigo para chegar de A para B? Como é que você chega de A para B? A ferramenta de um estrategista é uma boa teoria. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, eu não gosto dessas coisas teóricas porque não é prática. Eu falei, não é que não é prática. É que você não faz estratégia. Porque no momento que você fizer estratégia, você precisa de teoria. Se você não tiver uma boa teoria, você não consegue projetar o futuro. O que faz uma teoria? Uma teoria, o que ela faz? A teoria vai pegar as forças, vai identificar as forças, vai ver o contexto dessas forças. Uma teoria, ela pega as forças e o contexto. Quais são as forças principais? Qual é o contexto? No fundo, você está falando aqui de diagnóstico, tratamento. Qual é o diagnóstico que eu faço? Qual é o tratamento que eu vou fazer? Exemplo simples para vocês. Exemplo simples. Vocês conhecem a doença de Chagas? O que é a doença de Chagas? Como é o seu nome?
Vitor, o que é doença de Chagas? Na verdade eu não lembro exatamente qual é o diagnóstico agora, mas eu lembro que tinha uma garota na minha sala, no colégio que tinha, e ela já teve um parente dele que morreu por causa disso, inclusive. Mas agora Qual é o... Eu não lembro quais são os sintomas. Alguém sabe? Sintomas? Qual é o motivo da doença de Chagas? Por que Mosquito? Hã? É um mosquito? Não. Quarto. Doença de Chagas, ela é provocada, foi o Carlos Chagas que descobriu, os caras vinham com um problema de coração grande. O coração começava e ninguém sabia por quê. Então o que nós temos? Nós temos aí um sintoma. Nós temos um sintoma. O cara chega lá e diz assim, pô, eu estou com um problema no coração, está doendo e tal, tira lá faz lá um exame qualquer, uma radiografia, e descobre que o coração do cara está grande. Chamado mal de Chagas também. É. O coração do cara está grande. Sintoma. Sintoma. Da mesma maneira que você vai dizer, poxa, os consumidores não estão mais satisfeitos com o que eles estavam com as empresas. A mídia já não está mais agradando tanto como agradava antes. Sintomas. Né? Então, quando o cara vai fazer uma teoria, o que ele vai fazer? Ele vai analisar para ver qual é o motivo daquele sintoma, para fazer uma especificação de um tratamento. Isso é o estrategista. Mas para fazer o tratamento, ele tem que identificar e conhecer a força que está criando um problema. Cadê o apagador? Olha só, vamos pegar uma coisa aqui. Olha só a situação. Onde é que vai aparecer o estrategista? Quando é que ele vai ser chamado? Você tem aqui um sistema qualquer, um ambiente, uma pessoa, etc. Num determinado momento, acontece um período aqui, que acontece aqui uma crise. Ou acontecem aqui fatos estranhos. Isso aqui, a gente precisa entender isso aqui. Isso aqui vai se necessitar desenvolver uma teoria. Estava vendo aquele Animal Planet, eu acho, Discovery, sei lá. Os caras, numa cidade, tinha um rio, as pessoas pescavam salmão. Aí de um dia para a noite, lá numa temporada de salmão, o número de salmão aumentou 10 vezes. Mas foi assim, tipo, uma enormidade de salmão. Então, você vem com a expectativa de ter X salmões chegando na cidade, de repente multiplica por 10. Então você tem uma situação, um fato estranho. Aí chamaram um cientista para analisar o problema. O que está acontecendo? Por que a gente saiu de 1 para 10? Aí aparece a mulher lá tentando descobrir. Aí ela vai eliminando. O que foi? Será que eles comeram mais? Será que eles não sei o quê? Ela vai criando algumas hipóteses e tal. E foi eliminando hipótese por hipótese. Até que ela chegou num determinado momento que ela viu o seguinte. Quando eles estavam saindo de um determinado lugar e passando por um outro, teve uma erupção de um vulcão. O vulcão jogou as lavas no oceano. No oceano se produziu mais plâncton do que deveria naquela época do ano. Eles comeram mais do que deviam comer e na passagem dos lugares que eles passavam,
os predadores não conseguiram comer eles, porque eles estavam maiores do que normalmente. E aí eles passaram e foi muito nojento. Isso é uma teoria que explica um determinado fenômeno. Então, se você vai fazer a estratégia, você tem que entender qual é o fenômeno estranho que está acontecendo. Senão você não vai fazer estratégia. Você vai fazer chute, você vai achar, você vai ter chutômetro. E eu estou com isso. Tudo bem. Por causa disso, por causa disso, eu tive necessidade de entender essa revolução digital. Porque se a gente não entender a revolução digital, que está vindo para a sociedade e criando fatos estranhos e crise em alguns setores, você não consegue saber o que você vai fazer aqui na ponta. Você não consegue fazer. Então, quando a pessoa diz assim, alguns alunos chegam para mim e falam assim, essa aula teórica não é prática, eu falo, não, Guilherme, não é que a aula teórica não é prática. Tem uma frase que eu gosto muito, que já não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Não é que a aula teórica não é prática, é que você não está fazendo estratégia. Você só está querendo apertar botão. Se você quer só apertar botão, você não vai querer pensar no que está acontecendo. Você está esperando um chefe chegar para você e dizer, faz isso, faz aquilo outro. Já vem o pacote. Alguém pensou a teoria e trouxe o pacote para você. Então, se vocês querem ser estratégicos, vocês vão ter que desenvolver uma visão teórica, vocês vão ter que desenvolver uma visão do que está acontecendo no mundo hoje. Porque vocês vão se formar como gestores estratégicos de marketing digital. Se vocês não entenderem o que está acontecendo no digital, vocês vão ser uns péssimos gestores estratégicos de marketing digital. Vocês vão ser gestores de marketing digital, mas não estratégicos. Ou você poderia ser gestor de marketing. Mas você não é gestor de marketing, você é gestor de marketing digital. Então você tem que entender o que é o digital. É por isso que os caras botaram para dar aula aqui. Porque eu estudo isso. Eu estudo há 10 anos isso. Escrevo todo dia no meu blog isso. E toda vez que eu escrevo no blog, tem coisa nova que vem. Porque é um negócio muito complexo. Eu vou mostrar para vocês, nós estamos vivendo hoje uma guinada na história da humanidade que a gente viveu muito poucas vezes na história. Nada será como antes daqui para frente. E o mais estranho de tudo isso é que tudo que eu vou falar para vocês, quando vocês forem para o mercado, vocês vão ter que esquecer tudo que eu falei para vocês. Porque o mercado não quer ouvir o que nós vamos falar aqui. Mas eu vou ter que falar para vocês. Porque vocês vão ter que ser suficientemente sábios e inteligentes de saber aonde, em que momento vocês vão aproveitar, vocês vão ouvir aqui nos meus 7 pontos. Porque existem coisas que acontecem o seguinte, vocês acham assim, o mercado é inteligente, o mercado não é inteligente. O mercado ele trabalha e ele tem uma capacidade de identificar algumas mudanças. Grandes e macro mudanças é muito difícil o mercado absorver. Ele precisa ir aos poucos. Só que às vezes o mercado não espera que as organizações se apresentem de ser resolvidas. É o caso da indústria da música, é o caso da indústria da mídia, que está sendo mais afetado. É o caso das cooperativas de táxi. O mercado não esperou eles se prepararem. Não houve uma preparação. Agora sim, vou esperar o mercado se organizar para depois, então, vir um garoto maluco. Vou sugerir várias coisas para vocês. Esse vídeo eu sugiro vocês darem uma olhada. Chama Download. Tem no Netflix. Todo mundo tem Netflix? Todo mundo tem acesso ao Netflix? Então vocês podem, se não tiver Netflix, procurem na internet lá no Mega Filmes, ou então no Popcorn Time, também deve ter. Download. É um filme que conta a história de um garoto.
é um documentário de longa, são 2 horas. É a história do Napster. É um garoto novo, numa garagem, que resolveu acabar ou criar um grande problema para uma das maiores indústrias americanas, que é a indústria da música. Só um garoto. E eles contam a história. Vocês vão ver lá os gestores falando daquilo, e aqueles gestores não tiveram aula com o Nepô para discutir o que era gestão estratégica digital. Eles não fizeram gestão estratégica digital. Não tiveram aula aqui. Se tivessem tido aula aqui, eles não teriam cometido os erros que eles cometeram. Se vocês forem ouvir determinadas organizações, vocês vão dizer para eles, olha, cara, isso. O cara pode não querer ouvir, mas você vai ter que dizer. Porque a tua função é dizer. A função do cara é aceitar. Se ele não aceita, é problema dele, não seu. Agora, a sua função é dizer. Ou quando vocês forem montar um negócio de vocês saberem para onde vocês podem ir. Então, qual é a minha perspectiva? A minha perspectiva é levar vocês a ver o digital de forma completamente diferente. Porque quando você vai entrando fundo na teoria, e eu resolvi montar um laboratório na minha casa para desenvolver isso, e cheguei a conclusões muito diferentes do que as pessoas estão falando, porque quando você vai analisar a maior parte do que as pessoas estão falando, as pessoas elas não somam 2 com 2. Como a pessoa precisa vender para a organização, ela vai adaptar a coisa que a organização quer comprar. Para você fazer uma boa teoria, você não pode adaptar uma teoria à organização. A teoria é a teoria, independente da organização. Por que isso? Porque a vida ela está acima das organizações. A vida está acima dos políticos. Não adianta o cara ser candidato a presidente da República, pegar um avião, morre. Todas as pesquisas foram para o saco, todas as estruturas, todas as discussões foram para o saco. Porque a vida é a vida. Não adianta você fazer uma estratégia, porque a vida é mais forte que as estratégias. E a vida não pergunta para a empresa se ela vai mudar ou se ela não vai mudar. Se for cair um meteorito aqui na Terra, um meteoro que acabar com o planeta, não tem o que a gente discutir. Acabou. É simples assim. A gente não controla. Então, nossa aula será uma aula em que nós vamos falar de teoria. Teoria sobre o digital. Eu vou mostrar todo o meu caminho que eu fiz para poder chegar às minhas conclusões, apresentar passo a passo, e depois, no final de tudo, vou mostrar o que eu estou fazendo nas organizações, que eu continuo como consultor, trabalhando nas organizações, mas estou fazendo uma coisa completamente diferente. Eu não trabalho com marketing digital. Aí eu vou apresentar para vocês como eu estou trabalhando, eu trabalho com inovação, e vou mostrar como é que eu estou fazendo. Então, a minha parte que interessa a vocês, principalmente, é a parte da visão, teoria. E eu vou mostrar a crise, inclusive, do marketing digital, a crise das comunicações, e por que muita gente sai do IGEC, vai trabalhar e fica chateado, nervoso, porque vê que a empresa está querendo fazer uma coisa e que o mundo está indo para o outro lado. Então eu vou trazer um problema para vocês, eu não estou trazendo uma solução. Agora, eu estou trazendo um problema para vocês, mas não é o Nepô que está trazendo um problema. Eu vou tentar trazer para vocês, na minha opinião, um pouco mais consistente o que está acontecendo no mundo hoje. A geração de vocês é uma geração que vai sofrer muito. Porque você já começa a estar na ponta do início da mudança e vocês vão ter que trabalhar em empresas que não querem saber de vocês, nem das mudanças que estão acontecendo. Então, isso causa um sofrimento. Então, nós vamos fazer 7 encontros. Nossos encontros serão assim, desse jeito, em roda. Aí vocês vão ter tá bom, como é que a gente pontua? E como é que vocês vão receber a nota? E como é que a gente entrega essas notas lá para a coordenação? Então, olha só. Aqui a coisa é muito simples. Eu tenho, inclusive, explicações da nota do Nepô para dames, que é muito simples. Vai fazer o cálculo. É o seguinte, veio na aula, são 7 aulas. O cara que quiser assim, Nepô, eu quero passar na sua cadeira.
preocupado em passar, receber. 7 aulas, vezes 7 aulas, já tem nota 7. É simples. Cada aluno que vem leva um ponto. 7 pontos, 7 aulas, 7 pontos. Já tem nota 7. Então, cara, faltou, aí nós vamos falar da forma, mas veio aula, já tem um ponto. Todo mundo que está aqui hoje vai ganhar um ponto. Depois nós temos um e-mail de participação em sala de aula. Pessoa que está participando, ativa, não sei o que, os tímidos vão ter que sair da timidez. Ninguém já olhou assim, quer ser tímida? Mais ou menos. Os tímidos vão ter que sair da timidez e tem um e-mail de participação online. Essa participação online, aí o grupo, eu sugiro a turma criar um grupo no Facebook. Vocês podiam se organizar para isso. Criava um grupo no Facebook e eu coloco no blog os vídeos do diário de bordo. Então eu espero que as pessoas, essa participação online, tem duas possibilidades, né? No caso da participação online, eu coloco coisa no blog, alguma coisa que a gente discute, que eu vou comentar, não sei o que é papai, eu tenho os e-mails de vocês, seria o ideal mandar pelo Facebook, e aí as pessoas participam. Pô, da aula eu fiquei pensando isso, fiquei pensando aquilo, não sei o que, a gente conversa e tal, e a gente discute alguma coisa, pode, ao longo do módulo, a gente ir discutindo coisas fora da sala de aula. Normalmente as pessoas aqui fazem pouco isso, acabam não ganhando o 10, porque aqui pouca gente participa. E aqui o e-mail é a participação em sala de aula. Aí vocês vão dizer assim, pô, então como é que você vai julgar isso? Eu não vou julgar isso. É autoavaliação. Tem funcionado. Autoavaliação no final do último dia, que o último dia é só a avaliação do módulo. Vocês vão fazer o cálculo, vão pegar a fórmula e vão colocar lá o valor que vocês acham que vocês merecem. Aí eu montei uma aula, não repus, vou explicar como é que é a reposição. Eu acho que participei muito em sala de aula, mas não participei online, vai fazer os seus cálculos, você vai me dar. Eu só vou fazer um ajuste quando o cara ou subavaliou ou superavaliou. Para dar uma... Às vezes o cara... É equilibrado. Vou dizer para vocês o seguinte, nesses anos que eu dou aula aqui no JEC, se eu peguei 3%, fiz mudança, 3% das notas, foi exagero. Porque as pessoas normalmente têm uma boa visão, bom senso. As pessoas não acreditam no bom senso das pessoas. Eu sou o contrário, eu acredito no bom senso. E as pessoas respondem isso. Então, é assim que a gente vai entregar. Aí você vai falar, poxa, Nepô, mas eu tenho uma viagem, não sei o que, papai. Então, se você faltar uma aula, tenho agora com as... Como é o seu nome? Érica. Então, Érica, nós estamos gravando. Então, o cara pode escutar a aula depois. E aí o cara pode fazer um resumo da aula. Faz um resumozinho da aula. Ele fica com uma dívida com a turma. Então ele faz um resumo da aula. Então ele faz um resumo da aula e todo mundo recebe aquele resumo. Então aquilo ali paga a falta dele. Obviamente que o cara tem os limites das faltas que o IGEC permite. Se o cara faltar um número X de aula, ele vai ficar dependendo para fazer a nota. Então são 7 aulas, você tem que ter 75%. Eu acho que no máximo vocês podem ter 2 faltas. Então se faltou, vocês vão ter que colocar o resumo. Vai ouvir o vídeo e vai fazer um resumo. Alguma dúvida? Esse áudio a gente consegue onde? Esse áudio eu vou nepô.com.br, eu vou criar no menu lateral, o blog assim, tem o menu lateral aqui, eu vou criar nesse menu lateral um link, nesse link aqui, eu vou mandar para o e-mail de vocês, nesse link aqui, eu vou colocar o diário de bordo da turma. Tudo que eu fizer para a turma vai estar ali. Se por acaso alguém me falar alguma coisa que eu ficar com a minha cabeça esquentando, no dia seguinte eu vou blogar e vou dizer, isso tem a ver com a turma que a gente discutiu, fulano
Falou isso, fulano falou aquilo, às vezes eu faço um áudio, eu ando de bicicleta na lagoa, eu faço áudio, boto também. Então eu vou. E se for criado também um grupo no Facebook, Facebook, esse áudio também pode ser disponibilizado? Pode, vocês podem disponibilizar. Isso está no YouTube. Não tem nada assim. Não tem essa coisa de, minha aula não pode divulgar. Pode divulgar tudo, pode passar tudo, porque eu não acho que vai ser isso que vai impedir as pessoas de contratarem, etc, etc. Não acho que é por aí. Tem funcionado muito bem nessa direção. E acho também que a gente tem que ter uma coerência. Se você acha que está no digital e está tudo aberto, tem que ser coerente, tem que fazer isso. Então é assim que funciona. Né? Eu também posso ser o Eduardo Campos, amanhã estou dentro do ônibus, cai o elevado em cima do ônibus, e aí eu estou aqui tranquilo, deixando o meu legado. Certo? Só a questão do e-mail, então, uma questão de você receber esses e-mails, absorver isso e se autoavaliar na medida que você for recebendo e lendo. Você está falando o quê? Nessa avaliação de e-mail. Não, a avaliação não é de e-mail. Aqui a avaliação, nesse diário de bordo aqui, eu sugiro a vocês nesse diário de bordo, participar do diário de bordo. Eu achei que era uma coisa que você mandar com Não. No diário de bordo, vocês entrarem lá. Tá falando da participação online. Eu também fiz isso. É que você falou um e-mail. Aí eu também. Eu entendi. Eu entendi alguma correlação com e-mail. É participação online. Não, isso corresponde ao e-mail, essa participação. Não, sim. O segundo e-mail ali é o quê? Só para deixar claro aqui, eu fiquei confuso. O segundo e-mail ali é relacionado a quê? Um e-mail não é e-mail. Então, fez a confusão aqui. Participação online. Você vê que a comunicação é algo difícil. Um e-mail não é e-mail. Então, olha só, aqui a participação online, que vale um ponto e meio, a participação online estará no diário de bordo. Não sei se está claro. O segundo e-mail. O segundo um e-mail é a participação presencial. Presencial. E aí no final vocês já se autoavaliam no último dia. No último dia, inclusive, eu faço a avaliação, não faço aqui. A gente vai tem um lugar secreto aí que eu organizo para a gente ir, para a gente fechar o negócio. Tem a foto final, aquelas coisas. E a gente então faz o fechamento da turma, discute as coisas, faz aqui a avaliação e depois a gente sai para a gente comemorar o fecho do módulo de tudo que a gente discutiu. Então, é assim que funciona. Um e-mail, 7, e aí a gente fecha o diário de bordo aqui. Todo mundo está claro? Porque o que acontece normalmente, pela experiência, é que as pessoas não participam online. Aí chegam aqui na hora e falam, mas eu queria ter uma nota. Mas eu esqueci de participar online. Esse período que nós vamos ficar juntos é um período de troca. Depois eu fiquei com dúvida em relação àquela questão. Mesmo depois da aula, pode falar. Eu vou botar lá e todo mundo vai escutar. Entendeu? Então é uma questão de a gente. E vocês podem aproveitar. Que é o período que vocês têm a possibilidade da gente trocar. Né? Quer dizer que depois desse período vocês não possam trocar comigo, mas esse período nós estaremos trocando mais fortemente. Mais envolvidos, mais engajados. Tá bom? Que horas são aí? 8h10. Beleza. Eu vou pedir para mandar de novo. Tem todo. Eu mandei nesse documento para vocês. Todo o passo a passo de que a gente vai discutir cada semana. Tem uma estrutura. Tem um filme que nós vamos passar. Você já mandou então? Eu mandei para o pessoal aqui. Mas eles vão mandar. Mas eles vão mandar. Vou pedir para mandar. Vou pedir para mandar de novo. Não tem problema. Vocês podiam colocar. Eles botaram a lista de todo mundo para compartilhar a lista? Não. Vocês podiam botar o e-mail de vocês no papel e. Deixa eu ver aqui. Essa questão do Facebook da turma eu acho que é legal, né? Eu vou. Meio se comunicando, né? Faz isso. Dá um. Vitor, coloca ali. Beleza. Então, olha só. Está todo mundo mais ou menos já sintonizado na história. Por que a gente está fazendo, qual é o módulo, qual é o objetivo, etc. Então, hoje nós começamos então
saímos da parte formal, saímos da introdução que o pessoal fez, e nós vamos agora discutir o nosso tema de hoje. Eu queria que vocês que estão com canetinha, papelzinho, bacaninha, vocês fizessem uma frase que é responder a seguinte questão: qual é a diferença entre percepção e realidade? Queria que vocês fizessem. Se vocês acham que tem essa diferença, se acham que sim, escuta, a primeira pergunta é a seguinte: se existe diferença entre percepção e realidade? Se sim, por quê? Se não, por quê? Esse é o nosso primeiro passo. Se a gente não conseguir entender melhor a realidade, a gente não consegue trabalhar bem com teoria. Então eu queria que vocês respondessem, fizessem uma frasezinha no caderninho aí de vocês. Uma frase? Numa frase. Não. Uma frase que eu estou falando, uma frase pode ter vírgula, pode ter ponto, pode ver. Para te entregar ou para... Não. Quem terminar me fala. Quem terminar me fala. Então vou pedir então, quem que do grupo 1 pode ler aí pra gente? Lê. Botou que sim. Sim, a percepção de cada indivíduo é variável devido aos mapas individuais que influenciam a interpretação de diversas maneiras. Já a realidade é mutável, pois a forma como enxergamos cada situação altera o produto final. Beleza, agora grupo 2. Sim, a percepção pode-se dizer que a capacidade do indivíduo sentir e analisar o meio ou uma ação, e a realidade é quando o mesmo se torna ativo no ambiente em que vive. Assim, dicionário. Oi? Estou pensando assim, dicionário. Ah! Como é que foi a discussão do grupo 1? Quem que pode narrar aqui como é que foram os debates? Como é que começou? Como é que se desenvolveu? O que pintou de... Como é que foi a chegar na discussão? Na verdade, foram bem parecidas as respostas dos dois grupos. Percebeu se todo mundo concordava, né? A gente pode falar todos. Quer dizer, assim. o sim foi unânime, aí... A partir daí a gente foi entender o porquê. Aí ponderou, viu que era mais ou menos as mesmas ideias e escolheu uma forma mais correta de escrever. Aham. Tivemos uma sinergia. Beleza. E o grupo 2, como é que foi a... Não tivemos. Mas eu acho que foi o mérito, eu acho que foi bom. Porque acabou que no final a gente teve. Mas todo mundo começou unânime no sim? Não, no teve sim, 2 no não. sim e 2 no não. Nossa, E como é que foi o embate? É porque eu vou falar do sim. Você defendeu o sim? Eu defendi o sim porque eu achei que existe uma realidade que é um bem comum a todos. Por mais que mesmo essa realidade que tem um bem comum a todos, pode surgir um indivíduo que vai ser contrário a essa realidade. Mas eu acho que não vai descaracterizar essa realidade por causa de 1 ou 2 ou 3 indivíduos. Eu não defendi o não, na verdade, porque... Peraí, deixa ele acabar. Realidade bem comum. E outros defenderam o não por achar que a realidade me corrija se eu estiver errado, tá? Que a realidade ela é composta por um monte de percepções limpas. Então acaba que uma coisa não se difere muito da outra, porque um é o conjunto, é o coletivo e a outra é um. Mas acaba que não tem diferença. Mais ou menos isso. Explica. Então, é porque a sua percepção acaba sendo a sua realidade. E ninguém vai poder te provar o contrário com a realidade daquela pessoa. Porque mesmo que você possa tentar convencer ela, ela ainda assim vai criar aquela realidade dela. Tu não sabe como é a realidade da outra pessoa. Tudo é relativo, na verdade. É filosófico. Mas a percepção muda toda hora, o consequência tudo. A minha percepção é diferente da percepção dele. né? Eu acho que não existe uma realidade absoluta. Não vai E ficar hoje a realidade é o que pode não ser. Tá certo.
certo. A gente Ninguém não pode pode botar isso num bloco. nenhum homem pode entrar no mesmo lago duas vezes. Graças a Deus. Apesar de falar do não, desse ter defendido o não, a nossa resposta ser sim, mas ela tem um pouco do pensamento Sim. dele. Sim, Porque a a nossa gente, também. a gente dividiu em alguns estágios. Como se houvesse um elemento bruto, que seria a realidade, um acontecimento, um episódio, uma situação. Tem a percepção, que cada um vai ter a sua. E dependendo da sua percepção, ela pode alterar o elemento bruto inicial e faz o produto final, que acaba sendo a sua realidade. Eu até brinquei que, assim, toda história tem sempre 3 lados, né? O lado A, o lado B e a verdade. Eu conheço a diferença, conheço como o seu, o meu e a verdade. Essa frase. E a A Vivi era de outra turma, não era, Vivi? Eu sou do Digi12. Digi12, né? Você não fez aula comigo? Não, não fiz. Eu não fiz na sua nem a próxima. Por isso que eu estou recuperando agora. Eu vou decorar. Ela falou assim, estava achando que aqui teria coquetel, cheguei aqui. Quer dizer, o que acontece normalmente nessa discussão, depois eu vou explicar por que a gente faz essa discussão, por que a gente começa com essa discussão. Essa discussão, inclusive, eu acho que esse tipo de discussão deveria iniciar todos os cursos, todas as coisas, de todas as aulas. Porque isso aqui é a base para a gente começar a pensar com a nossa própria cabeça. Essa é uma discussão central do ser humano. E é daqui, na minha opinião, que partem todos os grandes problemas que a gente tem. Então, e a gente não problematiza isso. Isso aqui não está na escola. E essa questão é fundamental para a gente poder, inclusive, quando a gente começar a discutir teoria, a gente poder estar mais capacitado para discutir teoria. Porque a base da teoria, ela vai ser discutida aonde? No cérebro. Se a gente não entender o que é o nosso cérebro, o que está fora do nosso cérebro, a gente começa a se perder. Né? E o que está junto, isso que vocês estão colocando, o que é embolado. Né? Então, eu gosto das duas definições, acho que vocês chegaram, né, num resultado próximo do que eu também penso sobre esse assunto. E eu acho que existe um problema, então, beleza, então nós estamos com isso aqui, eu agora vou tirar um pouco isso aqui, para a gente voltar no quadro, e isso estará, eu vou colocar no blog, eu vou colocar no blog isso aqui eu aliás, não vou colocar, eu já estou colocando, senão eu esqueço, eu já abri aqui o negócio do blog. Já coloquei, depois vocês já tem lá, depois eu vou só fazer o negócio. Bom, então olha só. O que acontece? Eu vou fazer aqui um pouco, apesar de vocês não terem aparecido no exercício, o que eu vou trabalhar? Geralmente as pessoas têm uma visão de que existe uma realidade lá fora. Eu ouvi assim até, né? Que existe uma realidade lá fora e que nós estamos aqui com a nossa percepção e a gente às vezes vê um pouco essa realidade e essa realidade lá fora existe, né? Como se fosse assim uma coisa que lá fora existe. E aí eu comecei esse exercício aqui no jeito. E uma vez a gente estava na sala de aula, estava uma brigalhada geral. Metralhadora de um lado, granada do outro, meio, que a realidade existe, não existe não. Aí nego jogando, já, aquela porradaria, eu falei, caracos. E aí fui pensar sobre esse problema. Né? E aí eu cheguei numa questão que eu acho que é interessante. Você já viu o filme A Onda? A Onda, vi? Tem um pouco, conta um pouco essa questão de percepção de realidade. Todas as coisas que tem um negócio de dogmatismo vai caminhar para essa história.
Então o que acontece? Começou uma briga mesmo, né? Discutindo, falando e tal. E eu acho que se a gente entrar numa discussão, se existe uma realidade lá fora, se não existe, a gente pode caminhar até para uma discussão religiosa. Né? Se existe Deus, se Deus, né, a presença dele. Chegou a esse ponto. Mas, de qualquer maneira, você pode caminhar. E aí o que eu cheguei, uma coisa que para mim foi uma coisa importante para ajudar os meus alunos nesse processo, porque eu sou um catalisador dessas discussões. Vocês estão fazendo essa discussão hoje? E eu estou fazendo essa discussão há bastante tempo com muita gente. Então eu quero passar para vocês o que é essa discussão. Já fazendo a síntese. Porque o meu papel aqui é fazer a síntese. Fazer a síntese para vocês ganharem atalhos. Então, eu cheguei à conclusão que a discussão se existe realidade lá fora, se não existe realidade lá fora, é uma falsa discussão. O que é uma falsa discussão? É quando não vai dar em lugar nenhum. É que nem quando... O que o pessoal fala que não discute futebol, religião e política? Então, uma coisa interessante nessa discussão. Por que a gente não pode discutir essas três coisas? Por quê? Não, exatamente. Porque, olha só, a gente pode discutir futebol desde que seja a seleção brasileira. Mas não pode discutir se um cara é Flamengo e se o outro é Botafogo. Sabe por quê? Porque não vai na discussão alterar a premissa. Porque o cara não vai na discussão deixar de ser flamenguista ou botafoguense. Essa seleção brasileira é um objetivo comum. Exatamente. Então, o que acontece? Acontece que isso é uma falsa questão. Você não consegue chegar a nenhuma conclusão. Se ele for vascaíno. E você não pode provar uma coisa que o Botafogo é melhor, que o Flamengo é melhor, porque não é uma questão provável. É verdade. É uma questão de gosto. De gosto. É uma questão de informação, de cultura, de Então, o que eu acho que é interessante nesse processo? Eu cheguei à conclusão que é uma falsa questão, porque se alguém defender que a realidade existe lá fora, e se alguém defender que ela não existe lá fora, e essa é uma discussão que pode tomar um chope e até não sei aonde, e eu cheguei a uma outra discussão que eu acho que tem uma determinada posição em relação a isso, que acho que dá para a gente ficar confortável. Então, qual é a discussão? Aí eu saí dessa discussão, eu chamei isso aqui de falso. Quando a gente chama uma discussão de falso, a gente elimina essa discussão. Eu também cheguei a essa questão em relação a Deus. Quando a pessoa começa aquela discussão de Deus, eu falo, meu irmão, você acredita em Deus? Eu acredito. Você não acredita em Deus? Não acredito. Tudo bem. Não vamos brigar por conta disso. Agora, o que nós vamos fazer? Se você acredita em Deus, o que você vai fazer para ajudar as pessoas? O que você vai fazer não acredita em Deus? O que você vai fazer para ajudar as pessoas? Não me interessa se você acredita em Deus, porque tem gente que acredita em Deus e está matando os outros, e tem gente que não acredita que não está matando. Então, para mim, não é importante saber o que ele diz, para mim é importante o que ele faz. Então, eu não entro nessa discussão. Vamos ver a prática. Né? Se o Deus do cara está ajudando, se o Deus do cara está matando. O fato de ele estar matando já me atrapalha. Então, meu irmão, aí me interessa discutir. Então, eu acho que aí você sai das falsas questões. Então, essa aqui, né, em questão da realidade, se ela existe lá fora ou não existe, essa é uma falsa questão. Agora, existe uma possibilidade de a gente pensar isso, que eu acho que é uma coisa muito positiva para quem vai trabalhar com estratégia, e é muito positiva quem vai trabalhar com teoria. Que é a seguinte: quem me ajudou nessa discussão, já tive outras discussões, e eu vou dar alguns livros para vocês, e quem quiser aprofundar, eu vou falar do livro para vocês. Tem dois livros. O livro que eu gostei mais, do Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, o físico, isso. Ele tem dois livros. O que eu gosto mais é o Criação Imperfeita. Criação Imperfeita, que é o anterior. Tem um novo dele, que eu já não gostei tanto, que chama Criação Imperfeita. E tem um outro que eu não gostei tanto, que é o Ilha do Conhecimento.
Ele lançou agora, semana passada aqui no Brasil. Se vocês quiserem um atalho, no meu blog eu tenho um resumo do livro Criação Imperfeita. Vou botar Nepô, na verdade, no meu blog eu escrevo Neposts. Aí vou botar Neposts, Marcelo Gleiser, vai estar lá o resumo do livro. Então, um atalho. E no YouTube tem algumas entrevistas dele e tal. Também dá para você matar ali sem necessidade de ler o livro. E na necessidade você pode. Então, Marcelo Gleiser tem uma discussão que eu acho muito interessante, que ele vai pegar toda uma linha filosófica em relação a essa discussão, que é a seguinte, e eu acho que aí a gente pode chegar num consenso. Num consenso tranquilo, sem grandes forçações. Que é a seguinte, independente se existe realidade lá fora, se não existe realidade lá fora, a nossa espécie, o ser humano, nunca vai conseguir chegar à realidade. Ou seja, eu posso dizer, não, existe uma realidade, tá, e tal, mas nós, enquanto uma espécie humana, nós não conseguimos chegar e poder dizer, não, agora eu cheguei na tal realidade que eu disse que existia. Por quê? Porque toda a possibilidade que eu tenho de ver a realidade, ela é filtrada por isso que vocês colocaram, por uma percepção. E essa percepção, ela nunca é 100%. Quando eu olho para um planeta lá fora, eu olho o planeta, ou uso um telescópio, ou eu uso determinados instrumentos, que é muito bacana essa história, que o cara, o instrumento consegue ver determinadas ondas que vêm do planeta, e a partir dessas ondas eu interpreto essas ondas, que eu não consigo ver o planeta. Eu interpreto essas ondas para saber o tamanho do planeta, se é uma estrela, se não é uma estrela, se tem mais hidrogênio, se tem mais oxigênio, se tem mais isso, tem mais isso. Se eu consigo melhorar essa ferramenta aqui, eu consigo melhorar. Se eu consigo lançar o telescópio para o céu, e esse telescópio consegue ver melhor, eu consigo ver mais longe. Hoje nós já estamos trabalhando com bilhões de galáxias, o censo que existe hoje. Bilhões de galáxias. Vocês que quando começarem a ter um determinado, quando o ego de vocês se fale um pouco, vocês devem pensar o seguinte, eu estou num planeta. Este planeta está numa galáxia. Essa galáxia tem 7 bilhões de estrelas. E nós estamos num mundo que já foi detectado 100 bilhões de galáxias. Ou seja, nós não somos nada. Não quer dizer que vocês vão ficar deprimidos amanhã. Mas isso dá uma baixada de bola boa. Né? Uma baixada de bola boa. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, olha só. Nós, enquanto uma espécie animal, a nossa espécie animal, ela é dependente de instrumentos. Tem 3 coisas que eu cheguei, que a gente pode dizer que faz uma alteração na maneira que a gente vê o mundo. Tem 3 coisas. Você tem tecnologias, você tem problemas e você tem malucos. São 3 variações que você tem em relação à realidade, que a gente consegue ver. Malucos, olha só, problemas. Você tem um problema novo, AIDS. É uma pandemia que nunca aconteceu. Quer dizer, como é que é uma pandemia, né? É um problema que você diz assim, é possível então que entre um vírus dentro do corpo e esse vírus seja identificado como um vírus e que o corpo acha que aquele vírus é bom e o vírus não é bom, e o vírus vai fingindo que é bom e vai matando os outros? Isso é uma novidade. Então isso vai fazer com que você pense coisas novas. Então é um problema novo, que nunca aparece. A internet é um problema novo também.
Como é que você pode ter uma mudança de mídia, de tecnologia e fazer tantas mudanças na sociedade? E é por isso que a gente tem que tentar entender o que ela faz diferente. Tecnologias. Você hoje consegue fazer ressonância magnética do cérebro. Teve um programa que eu estava vendo, um documentário no Discovery, o cara estava fazendo ressonância nos serial killers. E começou a perceber que existia determinada parte do cérebro do serial killer que era similar a outros serial killers. Então o cara começou a ver que não era um problema só cultural. Existia uma tendência também fisiológica do cara. Então, a partir dali, se eu consigo identificar isso, eu já posso começar a ter um tipo de tratamento, já numa criança que tem essa possibilidade de prevenção, de saber, etc. Papai. Quer dizer, então, você pode começar a pensar em alguma coisa nesse nível. Aí você vai fazer um tratamento. Então, você tem um problema das tecnologias. Conforme você vai avançando nas tecnologias, você vai vendo melhor. Então, quando você diz o seguinte, que você vai, aí você vai ter o terceiro estágio, são os malucos. O maluco é o quê? O cara que chega, todo mundo está dizendo que é A, o cara olha e fala, peraí, não é A não, cara, é B. Einstein. Junta lá um som de coisa que ele está pensando e fala, não, é B. Pô, esse cara é maluco. Não, não é maluco. É um cara que tem um cérebro, uma característica específica, que ele tem um cérebro que não é um cérebro memorialista, ele é um cérebro articulista. E ele vai juntar um conjunto de coisas que ninguém conseguiu juntar e vai fazer uma síntese, naquela forma que ele conseguiu fazer. É um maluco. Você não pode imaginar que amanhã não vai vir outro maluco para inventar uma tecnologia, para inventar uma... Quer dizer, é um maluco. Então, hoje, com os malucos que nós temos, a gente está conseguindo ver isso aqui. Mas a gente tem que ter consciência que, chegando um maluco novo, chegando uma tecnologia nova, ou chegando um problema novo, tudo pode mudar. O que vocês escreveram aqui. Então, o nosso conhecimento e a realidade que a gente tem uma percepção da realidade histórica líquida. Ela vai andando. Isso eu estou falando da espécie como um todo. E isso vale para cada pessoa também. Até vocês entrarem nessa aula, vocês tinham determinadas visões sobre o mundo. Agora que vocês estão tendo contato com o que a gente está conversando aqui, vocês estão começando a ter uma outra percepção. Porque você tem um novo maluco. E amanhã vocês vão encontrar um novo maluco. Então isso vai fazendo com que você vá podendo mudar a maneira que você pensa as coisas. Se você estiver aberto para isso aí. Então, o que eu estou colocando? Eu estou colocando para dizer para vocês é o seguinte: quando a gente vai fazer essa discussão sobre percepção e realidade, a gente vai perceber que a percepção da realidade da nossa espécie, ela é limitada, histórica, transitória. Por isso que quando eu trabalho com a ideia, que a gente começa a discutir, eu trago para vocês a minha percepção, versão 3.5, ponto, não sei o quê. Por quê? O cara vai dizer, Nepô, tem um tal filósofo que você tem que ler. Tudo bem, não li ainda. Você quer que eu faça o quê? Não sou maluco. Eu não li o cara. De repente o outro chega lá e fala assim, pô, essa experiência que você está vivendo aqui podia ter. Opa, beleza. Então a gente vai aprender, o que eu tenho aprendido, é que para nós melhorarmos a nossa percepção, nós precisamos conversar. E a gente agora está vivendo uma crise, por quê? Porque nós estamos saindo de um mundo em que as ideias estavam controladas. A mídia era um canal vertical, a escola é um canal vertical, a família é um canal vertical, a empresa que vocês trabalham ou vão trabalhar é um canal vertical. Vem tudo de cima para baixo. Ninguém pergunta para vocês o que vocês acham.
Ninguém pergunta para vocês o que vocês acham. Então o que acontece? A partir desse momento, a gente começa a ter problema. Que horas são? São 10? 9, 10? A partir desse momento, a gente começa a ter uma situação de baixo para cima das pessoas começarem a trazer as suas percepções. E a sociedade, então, a gente começa a ter um movimento. Não tinham nem como trazer. Como é que iam trazer? Não, acho que eles tentavam. Não, tentar, tudo bem. Mas não tinha canal. Não tinha canal. E o que está acontecendo hoje é que a gente tem canal, só que a nossa cabeça, ela tem uma incapacidade de pensar. Estamos no início. Nós temos uma incapacidade de pensar. E nós temos uma incapacidade de conversar. Porque como eu acho que a verdade existe e a realidade existe, e eu consigo ver a realidade, para que eu vou conversar com aquele mané? Se eu já sei como é que são as coisas. Para você entrar no mundo do conhecimento líquido, você necessariamente vai ter que abrir mão da sua posição sólida. Eu não posso chegar aqui na sala de aula para vocês e dizer assim, galera, chegou o Nepô, o dono da verdade sobre mídia digital. Agora eu vou contar para vocês tudo o que é os fatos. Eu não posso chegar a isso porque eu não penso assim. Eu estou construindo uma teoria. Estou construindo uma metodologia junto com as pessoas. É uma teoria 3.0 que vai sendo construída a partir do momento que eu vou interagindo com as pessoas. E ela está do jeito que ela está, em função da capacidade que eu tenho de absorver o que vocês vão dizer, com a capacidade de pensar e com as coisas que eu vejo. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu converso, mais eu tenho capacidade de poder ir administrando e melhorando a minha teoria. O Glaser tem uma imagem sobre isso, que eu acho muito legal, falando sobre a nossa espécie. Ele diz o seguinte, depois ele muda a ilha do conhecimento, é uma sofisticação dessa visão aqui. Então ele diz o seguinte, que o nosso conhecimento, a capacidade que a gente tem de conhecer a realidade, ou de se aproximar de uma determinada realidade, para poder afirmar determinadas coisas, ela está aqui dentro de um aquário. Quando a gente tem uma tecnologia nova, um maluco novo, ou consegue resolver um problema novo, nós vamos levando a parede do aquário, ampliando essa parede do aquário. A gente vai aumentando a parede do aquário. Mas ao mesmo tempo que a gente vai aumentando a parede do aquário, nós vamos também vendo o quanto a gente não sabe, a ignorância da gente. Tudo sei que nada sei. Exatamente, tudo sei que nada sei. Obviamente que eu posso dizer determinadas coisas, dizer, provavelmente, isso aqui é uma cadeira. Provavelmente isso aqui é uma cadeira. Quase com certeza isso aqui é uma cadeira. Né? Que eu posso sentar e não vou cair. Né? Agora, tem determinadas coisas que eu posso quebrar a cara. Então, essa relação entre as coisas que eu vejo e as coisas que eu percebo, e se eu consigo começar a trabalhar com a ideia de que a realidade é uma coisa que eu tenho que sempre estar desconfiando dela, eu começo a ter uma atitude mais filosófica em relação ao mundo e menos dogmática. O que nós estamos hoje vivendo na atual situação é que nós somos muito dogmáticos. E o nosso dogmatismo vem por quê? Porque o nosso dogmatismo ele vem porque nós fomos criados para ser dogmáticos. Nós fomos criados para apertar o botão. Nós fomos criados para repetir. Nós fomos criados para um mundo do conhecimento sólido, do conhecimento das autoridades, do conhecimento
em que você tinha que decorar as coisas. O nosso cérebro desenvolveu uma capacidade de decorar. Ele não desenvolveu uma capacidade de pensar com a sua própria cabeça. E nós estamos com esse déficit, uma crise. Para mim, hoje, dos meus 1.100 alunos que eu dei aula, a maior crise que nós temos com os meus alunos é essa. Dificuldade de pensar com a sua própria cabeça. O cérebro de vocês está atrofiado, como o meu também está, porque eu sou dessa geração. E a gente tem que fazer um esforço muito grande para começar a sair dessa situação. E a gente não vai conseguir ser um estrategista de marketing digital de alto nível enquanto essa parte do cérebro continuar atrofiada. Vamos começar aí a vocês falarem algumas coisas e depois a gente vai continuando para depois fechar o nosso último. Vitor, diz aí, o que você está a pensar? Não, eu estava pensando nessa teoria do aquário. E eu lembrei eu fiz jornalismo na faculdade. Uma das primeiras aulas que eu tive foi História do Pensamento. Um pouco de filosofia. Eu lembrei daquela caverna do Platão. E aí estava tentando associar um pouco com essa teoria. Tentar estabelecer um elo. Só que essa daqui me parece uma... Por exemplo, a imagem que tinha dentro da caverna era outra do que poderia ser a de fora, manipulada. Só que na teoria, você chegar, acho que era reflexo das sombras, né? Dentro da caverna. É como se você sair da caverna era a mesma coisa que você tentar alargar esse aquário. Mas a ideia da caverna do Platão é que você, quando saísse do aquário, você descobriria a verdade. Saísse da caverna, você descobriria a verdade. O Platão, e o Gleider fala sobre isso, o Platão acreditava que existiam ideias, mundo das ideias. Ele acreditava assim, existe uma realidade, as ideias estão voando e que você, se você pensasse muito, você chegaria nessas ideias. Você sairia da caverna, no caso. É como se você fosse quebrar o aquário. Exatamente, é como se você tivesse, é como se você virasse Deus. Sim. Na verdade, essa ideia da realidade lá fora existente é uma verdade onipotente da gente achar que a gente é Deus. E o Gleiser critica os caras que estão estudando no livro azul, do Criação Imperfeita. Ele fala que tem determinados físicos que estão querendo chegar na tal teoria das cordas, que seria uma teoria final. Depois daquela teoria, acabou, não precisa mais ninguém discutir nada, porque chegou aqui o pessoal que matou o problema, a charada. E ele fala que esses caras são caras que estão gastando uma grana preta e não vão chegar a lugar nenhum. Porque no momento que eles chegarem àquelas descobertas, vão descobrir outras coisas, e depois amanhã vai vir um outro maluco com uma ideia completamente diferente e vai chegar e mostrar que aqueles caras eram primitivos dentro daquela ideia. E aquilo ali vai dançar. Né? E tem muita gente que continua sendo Platão. Que eu acho que a gente vive esse problema da onipotência. Érica. Olha, não sei se é porque... Amanda, bota mais para trás. Você está de costas para o pessoal. É engraçado porque eu fiz jornalismo também, lembrei disso também. E ao mesmo tempo eu fiz um curso de programação neurolinguística, em que a gente falava muito sobre a questão dos mapas individuais, e de como realmente, quanto mais você se aprofunda, mais você descobre e realmente você não conhece nada. Então, assim, eu acho que a vida é um eterno aprendizado. Né? E essa coisa do oceano, assim, a gente morre sempre descobrindo, né? Que a gente sempre vai buscar novos horizontes. Né? Eu digo assim, a vida é uma eterna busca. Né? E a gente não pode nunca ficar limitado e criar, só ficar realmente pensando dentro daquele universo. Daí eu acho que a discussão, e relacionando isso à cadeira de marketing digital, eu acho que esse aquário, para mim, na minha interpretação, é como se fosse a qual as redes sociais e o oceano, né, que é a expansão do aquário,
seria a mutação das redes sociais, é o destino delas, né? Que é uma coisa que é um mundo ainda que está desconhecido. E quando a gente pensa que domina, a gente não conhece nada, né? Daí a dificuldade de vocês ter livros até de teorias de mídias sociais, porque ele está em constante mudança. O que eu queria comentar contigo, eu acho que é importante o seguinte, para a gente não ir para um outro oposto, é o seguinte, eu tenho um diário de bordo, que é meu blog. Então assim, sei que nada sei, mas eu tenho uma versão. Senão você vai cair para o outro lado, que é o lado que as pessoas hoje falam, né, da pós-modernidade. Todo mundo tem a sua percepção e cada um, então tudo bem. Mas se todo mundo tem a sua percepção, alguém vai andar no trilho do trem e o trem vai passar por cima. Que tem o trem. Tem o trem. Essa aqui é a teoria de cada um está vivendo o seu mundo e as pessoas estão se Então está ficando meio afastando. autista. Não, porque a questão é a seguinte, a realidade lá fora não existe, mas ela manda recado. Ela manda recado. Né? Ela dá uns toques. Meu irmãozinho, se você sair na chuva, tu vai se molhar. Ah, mas eu não quero me molhar. Tudo bem. Mas aí É a que eu gente não estava só- discutindo, que é o fato de a realidade poder ser fruto das normas, que são socialmente impostas. A gente cria um padrão daquilo que é aparentemente normal, daquilo que é aparentemente certo. Que é o chamado sistema. Isso que você está falando, Inês, é legal pelo seguinte. Isso é uma coisa que aparece muito nesse ponto. Tem uma visão sobre a realidade, que a realidade é o que foi combinado. Então, assim, a gente combina uma coisa, a gente ouve as pessoas e aquilo então fica combinado. Né? Só que esta visão, ela tem uma onipotência de achar que o ser humano controla tudo que está em torno dele. Tem um filme que eu sugiro a vocês, esse eu não vi no Netflix, chama Caça. Vocês não são obrigados a ver esses filmes todos não, tá? É só estou falando, quem tiver vontade. Madoff. É francês esse filme? Não, é americano. É um documentário. Esse filme é muito interessante, que vai fazer a discussão justamente, Inês, sobre isso que a gente está conversando. Essa história é a seguinte, o cara era um americano, ele montou uma empresa, um negócio na área financeira, e ele começou a fazer uma pirâmide. E aí um cara do interior, de uma corretora bem pequena, que disputava os mesmos clientes com o Madoff, e o cara falou, não vou investir em você porque tem agora o Madoff, não sei o quê. Aí ele pegou os panfletos do cara e fez os cálculos e falou, cara, isso é uma pirâmide. Como se sustenta esse troço? E o filme é ele tentando mostrar que aquilo era uma pirâmide, que aquilo ia dar um problema sério para o negócio. E todo mundo que ele chegava para falar, porque ele não tinha grife, Valeu, maluco. maluco, tá maluco, não sei o que, papai. E ele foi não sei para onde, ele foi pro jornal, e a matéria saía no jornal, e não sei o que, papai. E aí tinha uma coisa interessante, que é o seguinte, depois eu li um livro que eu estou lendo, chama O Ruído e o Sinal. O cara diz o seguinte, ninguém vai ver diferente se está recebendo dinheiro para não ver diferente. Então existe o interesse de ver todo mundo do mesmo jeito. Da mesma forma. Da mesma forma. É conveniente. É conveniente, você não se sente sozinho, aquela sensação de se eu correr dentro do avião, é bom que eu não vou sozinho. É verdade. Hã? Você também não aprimora, né? Quer dizer que foi diferente Exatamente. para melhorar, porque senão todo mundo. Não, mas a tendência, e a gente tem que tomar cuidado com isso, o que acontece? As pessoas têm uma visão, e isso aparece na sala aqui nessa discussão, Eu imagino. que as pessoas falam, não, a realidade é combinada. E é por isso que a gente tem que ter teoria. As pessoas têm medo de mudança, né? Tem medo de mudança. Mas é engraçado que vocês estavam ouvindo a discussão
acho que o primeiro filme, Matrix, é muito perfeito, porque primeiro que eu conversei com vários amigos que cada um teve uma interpretação muito diferente de Matrix, né? Quando na realidade, por exemplo, na interpretação que eu tive, não é só, ele não quis vender só uma tecnologia ali, ele na verdade mostrou o que você quer ser o senso comum, pensar como todos pensam, ou você quer ter a reflexão do enxergar outra realidade, né? Assim, pelo menos da pílula vermelha, da pílula azul, porque muita gente se atenta só a enxergar aquilo e ponto, pelo lado da conveniência, da educação, da cultura que os pais passaram, enfim, aí tem uma série de fatores que interferem nessa questão. Né? E aí está o problema. Porque quem trabalha com estratégia não pode ir no senso comum. Não pode. Senão é um péssimo estrategista. É verdade, vai fazer o que todos fazem. É um péssimo estrategista. Cadê a estratégia? Ia fazer todo mundo fazendo. Partindo do ponto de vista que tem uma concorrência, se você fizer um comum, você vai sobressair. Mas também você tem que desprezar, mas precisa ter lá um público mais. Porque se Você tem que dar ainda mais a concorrência para saber. Olha, o que tem. Quer ver uma coisa, professor, que eu acho que é muito legal, que hoje, quando eu fui ao trabalho, estava indo ao trabalho, foi uma coisa que a Boixá estava falando na rádio, achei muito legal, sobre o acidente aéreo do Eduardo Campos. Eles estavam falando assim, poxa, independente de colocar um candidato novo, o que quer que seja, Marina, a estratégia, porque ninguém contava que esse acidente ocorreria. E agora a estratégia que eles vão ter que montar, sendo Marina ou não, para esse novo candidato, por causa dos áudios que já foram gravados, dos programas, como os políticos vão utilizar a morte dele ou não, o que quer que seja, eles não contaram com uma coisa chamada imprevisibilidade, né? Então acho que isso é importante. Acho que, para mim, um grande estrategista, ele tem sempre que contar com algo irreverente e imprevisível. Eu acho que esse é o grande... Quando você faz estratégia, e aí a gente vai trabalhar com as teorias, e por isso a gente vai fazer essa discussão, nós temos o estrategista, ele tem que ter uma visão muito sólida da liquidez da realidade. Olha a contradição. Ele tem que ter uma convicção muito grande de que tudo que está acontecendo é líquido. Parece o livro do Zygmunt Bauman. Eu uso conhecimento só líquido, mas não falo de que ele faz uma coisa mais pejorativa. A ideia do conhecimento líquido é o quê? Que a gente, e isso tem a ver agora muito, e aí tem a ver com essa história do momento que a gente está passando, ser estrategista 10 anos atrás era fazer uma atualização do mapa estratégico, porque o mundo estava numa... 20, 30 anos atrás. O mundo vinha em função do controle das ideias. Normalidade. Você caminhava numa normalidade. A gente vai ver o impacto que existe no mundo quando as ideias são descontroladas. Então a gente vinha no mundo de ideias controladas. A ideia controlada controla a inovação. E o controle da inovação controla a concorrência. E o mercado. Então o mercado era mais previsível porque as ideias eram mais controladas. Então quando a gente entra agora, vocês estão entrando num mundo de estratégia, num mercado imprevisível. Num mercado em que existem coisas novas que as pessoas ainda não conseguiram entender. Eu fui ver um filme aqui antes de vir para a aula, para não ficar muito longe, que eu moro na Lagoa, queria trazer. Fui ver ali em Botafogo um filme sobre jornalismo. Mercado de notícias. Está lá, 14 jornalistas foram entrevistados, ou 15, etc. Tal. Ninguém foi capaz de dizer o que está acontecendo. O que está mudando? Por que está mudando? O cara só tocou num ponto. O resto, todo mundo não consegue. E os caras trabalham com isso. Então os caras estão no operacional, eles não estão no estratégico. É questão de dentro, né? Então, o que eu estou falando? Então, o que acontece? O estrategista é aquele cara que vai ter que ter um olho no presente e tem que ter um olho no futuro.
Esse olho no futuro, você só vai conseguir projetar esse olho no futuro de maneira consistente se você tiver uma teoria consistente. De uma forma inovadora, né? Porque sempre é a mesma coisa. Apesar de que o sistema trava qualquer mudança que a gente faça. Tudo bem. O que eu digo é o seguinte: o estrategista não pode pensar no presente. Só uma. Entendeu? Porque senão ele não consegue projetar. E às vezes o cara pode chegar para o cara e falar: você tem que fazer isso, ele não quer fazer. O cara vai vender aquele produto daquela ideia para outro, e aquilo pode. Ou ele montar o seu próprio negócio. Até o próprio conceito de estratégia, parece que eu vou falar de capaz de gente pode puxar e tal. E é a oportunidade que você estratégia, ele corresponde ao futuro, não ao presente. Corresponde a uma coisa que você está fazendo para o amanhã, para o depois. Exatamente. Exatamente. Então, se esse curso chamasse Gestão de Marketing Digital, a gente não estaria falando de futuro. Para pensar o futuro, a gente tem que pensar com a própria cabeça. A gente tem que negar o senso comum. A gente tem que negar o que as pessoas dizem para a gente. A gente tem que começar a projetar o futuro. E para projetar o futuro, trabalhar com teoria. Para trabalhar com teoria, você vai começar a trabalhar com conceito. Para trabalhar com conceito, você vai ter que escrever as forças. Para trabalhar com as forças, você vai ter que desenvolver um lado do cérebro que vocês não estão acostumados. E aí as pessoas querem voltar para apertar o botão. Melhor apertar o botão. Alguém me diz o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Tudo bem. Tira o estrategista. A pessoa pode dizer: eu não quero ser estratégico. Tudo bem, só que o curso é esse. E para ser estratégico, você vai ter que começar a ocupar um lado do seu cérebro que você não está acostumado. Que é começar a juntar as coisas e pensar. E isso eu sugiro a vocês, se vocês querem fazer a diferença um pouco mais diferente do que as outras pessoas, eu sugiro a vocês criarem um diário de bordo. Eu gosto da ideia de criar um blog. Então vocês poderiam fazer uma sugestão, vocês criarem um blog. Dizer o seguinte: eu tive uma aula hoje falando sobre realidade. O que eu entendo um pouco sobre realidade? O que eu entendi sobre o digital? O que eu entendi sobre o limite do ser humano? O que eu entendi, não sei o quê? Versão 1.0. Sobre a minha percepção da realidade. Versão 1.0. As versões que eu achei fantásticas. Aí no dia seguinte, alguém chega para você e fala assim: pô, bicho, você não leu Sartre, não, que fala que é verdade, que o homem é condenado à liberdade? Você fala: pô, bacana isso. Como é que eu encaixo isso? Aonde eu vou encaixar isso? Aí tu vai lá no teu blog, Inferno São José. Aí tu vai lá no blog. Pô, hoje eu pensando sobre isso, legal, sabe? Então, olha só que coisa interessante, galera. Já está criando a estratégia do pensamento. Senão você não vai conseguir chegar. Você tem que ter, e aí eu vou fazer um desenho para vocês, que é o seguinte: olha só, eu, realidade. Tem uma coisa no meio que é a percepção. Sabe qual é o nosso problema? Sabe como é que você identifica? Sabe qual é a radiografia do alienado? A radiografia do alienado? Do cara que toca a música do Zeca Pagodinho todo dia de manhã, deixa a vida me levar. A vida me levar é a melô do alienado. Porque se a vida está levando ele não está fazendo nada. É a melô do alienado. Então, olha só, o cérebro de uma pessoa alienada é assim, ó. Eu, realidade. Isso aqui é alienação. Ele não consegue ver a percepção dele. Isso é alienação. Ele enxerga como real. E aí você vai virar o dogmático. O cara diz assim: não, o governo é a melhor coisa do mundo. Ele não consegue ver nenhum problema no governo. Nenhum. Tudo que o governo faz é bom. Como é que pode num governo ser tudo ruim? Ou consegue através de uma percepção imposta a ele, ou seja, dele. Da mídia, por exemplo. Toda. Olha só. Alguém passar para ele, ele vai Olha só. O alienado, ele nunca produziu nada da cabeça dele. Ele não tem
tem discernimento, né? Ele não tem discernimento. Ele engoliu a pílula azul, ele toma a pílula azul todos os dias e pronto. Então ele é um cara que é a mula do pensamento dos outros. Tem que desenhar para entender. Ele é mula do pensamento dos outros. Mas por que ele é mula do pensamento dos outros? Porque ele não construiu a percepção dele. Então, como é que a gente sai da alienação? Nós passamos a ter a percepção da percepção. Essa aula hoje, o nome dela é A Percepção da Percepção. Tem não sei se todo mundo já assistiu, mas tem um vídeo. Acho que é na Natura, se eu não me engano. Provavelmente todo mundo viu. Que é uma mulher falando dela mesma para um desenhista e ele desenhando. É Dove. Como as pessoas se veem, né? Mas, por exemplo, o desenhista não havia, então ela ia se descrevendo e ele desenhava ela. E aí uma outra pessoa que viu aquela pessoa também falava como era aquela. Aí já era um outro desenho. Então, eram todas percepções, assim. E normalmente a pessoa se descrevia, aí vem uma ilustrador, a mulher tem uma percepção dela de uma forma mais feia e tal, ela não se valoriza tanto. Mas que o outro, quando a vê, valoriza muito, porque vê tal coisa. E o desenhista que não viu quem ele estava desenhando, na verdade, ele só estava ouvindo. É legal. E desenhando. É um jogo bacana. Era todo, eu lembrei disso. Não, e a reação das mulheres quando vê Os desenhos a também percepção do completamente outro, diferentes. chora, fala, caraca. Mas isso tem muita até dinâmica de grupo, até empresa, Sim, quando você faz como você enxerga, cada um vai enxergar de uma maneira. E depois como você se enxerga. Aí você às vezes vai ouvir o pensamento do outro e fala, cara, juro, você achava que era antipática, pô, mas é tão Ou positivo. tão constrangida, assim, tão envergonhada. É muito legal, é neutra, né? Então, o que eu acho que é interessante aqui é perceber o seguinte, que a alienação, ela está aqui. Como é que vocês começam a fugir da alienação? Que as pessoas falam assim, eu quero sair da caixa. Todo mundo quer sair da caixa. E eu digo para as pessoas o seguinte, não tem sair da caixa. A caixa é a nossa percepção. Exatamente. Então o que a gente faz? O que a gente tem que sair da caixa é perceber a caixa. E sair da caixa é você assumir o estágio que você está na caixa. Eu digo assim, eu estou agora pensando sobre esse assunto dessa maneira, usando o Glaser, né? Versão tal. Não me comprometo amanhã na próxima dica se eu chegar a uma outra conclusão. Honestamente, vou dizer para as pessoas, gente, pensava assim, eu estou pensando agora, sabe? Quando eu chego, estou falando para vocês, quando começou a porradaria aqui, que eu começou a brigar, eu falei, gente, não vale a pena essa falsa questão. Eu amadureci. Porque eu parei para pensar sobre a minha própria percepção e vi, faz sentido essa discussão da realidade ou não realidade? Essa briga vai levar em algum lugar? Não vai. E a partir daí eu falei, gente, isso é uma falsa discussão. Qual é a verdadeira discussão que a gente pode fazer? Em que a gente pode chegar num consenso que ajuda a gente? É quando a gente começa a ver que a nossa espécie não tem possibilidade. Mas um ET consegue ver a realidade. Tudo bem, no dia que chegar o ET, a gente vai mudar. Agora chegou o ET, agora mudamos. Agora aquele ET consegue ver tudo, ele tem uma cabeça, né? É um negócio impressionante. Mas a gente não tem. Ou tem, né? Ou tem. Ou tem e ainda não desenvolveu. Então, a ideia que eu digo para vocês, quando eu sugiro a vocês criarem um blog, um diário, qualquer coisa, é porque vocês vão ter que olhar para a percepção de vocês e vocês vão ter que assumir a percepção de vocês. Sem medo. Outro dia tem uma menina que fez o curso comigo, agora, recentemente, e ela está querendo fazer um blog. E ela falou assim, sabe qual é o meu problema? Eu tenho vergonha de escrever. Falou. Eu tenho vergonha de começar a desenvolver e dizer que eu penso desse jeito. E começar a desenvolver meus próprios conceitos. Eu falei, olha, essa pessoa que você está com vergonha,
você imagina que você está com vergonha, se você morrer amanhã, ela não vai ao seu enterro. Você está com vergonha de uma pessoa que não vai nem aparecer no seu enterro. E você vai deixar de escrever o que você pensa, você vai deixar de melhorar a sua percepção por causa de um maluco que você não sabe nem quem é. Só tenho uma dúvida. Se todo ser humano é falho ao enxergar a realidade, cada um com sua percepção, a gente poderia dizer então, que nós seres humanos poderíamos dizer que não existe realidade? Para nós, não. Porque Só existem percepções. só percepções. Só existem percepções. Para nós, são percepções. Então, Né? Agora, o que eu posso dizer é que, em função das teorias já criadas, em função das medições que já foram criadas, eu posso dizer determinadas coisas com mais segurança. Isto é um pato. Ou isto é o que comumente se chama de um pato. Isso é comumente o que se chama de cachorro. Porque também, se eu começo a dizer que tudo é uma... Agora, eu começo a também perder energia para as coisas que são mais desconhecidas. Então, existe uma economia do cérebro de dizer o seguinte: bom, eu não vou ficar aqui numa viagem se isso aqui é um pato ou não é um pato, mas isso aqui está mais confuso. Que bicho é esse aqui? Isso não é um pato. Eu vou me dedicar a um bicho que não, pai. Eu vou me dedicar a estudar a revolução cognitiva, que é nova. Eu vou me dedicar a estudar a AIS, que é nova. Eu vou me dedicar a estudar os buracos negros, que a gente não conhece tanto. Então a gente vai para áreas, né, mas tomando o cuidado de sempre, se alguém vier alguma coisa, olha só, os patos, não sei não, então peraí. era um pato, é verdade. Então me dá aí. Entendeu? Tem uma sabedoria aí nessa história. Tem uma sabedoria aí nessa história. Tudo que é isso ou aquilo, tem que ter um equilíbrio. Senão você começa também a ir para os extremos. O cara que acredita, que é o dogmático. Nada vai mudar na minha cabeça, e o cara que diz que tudo vai mudar. Também não acredito nisso. Eu acho que você vai consolidando coisas, e essas coisas que você vai consolidando, elas vão sendo um tijolo para você construir uma parede, senão você não vai ter um pensamento próprio. Eu, quando chego e digo para vocês que eu estou vendo hoje na revolução cognitiva, é muito mais próximo da realidade que eu tinha há 10 anos atrás. Eu vou apresentar argumentos para vocês que são muito consistentes. Aí você vai dizer, porque você é um gênio? Eu falei, não, porque eu estou aqui há 10 anos, ralando junto dos meus alunos. E apresento os meus alunos, como vou apresentar para vocês, vocês vão dizer, pô, isso é uma viagem da tua cabeça. Não faz sentido. Então, argumente, a gente vai melhorando. É a teoria do conhecimento líquido. Não é feita lá no cantinho, lá no cara, no quartinho escuro. Não, é uma coisa feita coletivamente. No blog, no Facebook, no YouTube, no Twitter, aqui com você. E a gente vai construindo junto. Eu acho que a gente está começando a construir um novo modelo de ciência, que não é uma ciência escondida, uma ciência aberta. Você estava falando isso, só pegando um exemplo bobo, eu publiquei uma vez no Facebook assim, a gente usava uma expressão, vou dizer assim, Brasil acima de tudo, que era onde eu trabalhava, que era mais essa. E aí, muito engraçado, eu publiquei isso. Cara, eu só publiquei isso. Uma amiga minha, como assim? Porque isso é um preconceito com a religião. Porque não existe Brasil, é Jesus Cristo, você está errada. Como você pode colocar o Brasil acima de... Eu falei, meu Deus do céu, caramba! Eu falei, só publiquei uma coisa singela, não foi nada. Aí a pessoa já foi em cima de nós. É muito engraçado isso. Eu estou procurando aqui a pauta. Acontece uma coisa engraçada que é o... A coisa gera assim. No Facebook, os donos da verdade, é o seguinte, está rolando aquela discussão, aquela linha do tempo longa, né? Aí o cara chega assim, gente, pode acabar a discussão. A verdade chegou. Daqui para cá, não precisa discutir mais nada, chegou a verdade. E o cara então entra com a verdade dele. Todo mundo acha que é dono da verdade. Então, se você é dono da verdade, olha o problema de comunicação. E olha o problema das empresas. Exatamente, ele é o dono da mentira. Então, se você é o dono da verdade, eu não preciso interagir com outro para conhecer a verdade. Eu já tenho a verdade. Então, é cada um... Aí já vai... Mas isso também faz parte que eu falar que de repente ele pensou que já que a gente está falando autista e tudo mais, eu discordo. Eu acho que a gente está buscando um coletivo, mas uma tribo que
pessoa já pega e comenta tipo isso, entendeu? Ela já se torna, vamos supor, você não concordou já com o que ela falou, então ela já se tornou desinteressante. Não, ela já veio. Então, mas isso vai acontecendo automaticamente. O próprio Facebook ele é feito para isso, ele te dá ferramentas para que você tenha na sua timeline, nos seus amigos e tal. Discordância. Não, pelo contrário. Você até vai ter discordância, mas você vai deixar de seguir com a pessoa que você discorda. Não, mas Ela se é tornou verdade. mais Por interessante ela você. mas por ela ter comentado no que ela escreveu, o Facebook, ele pensa que você quer interessante pra você. Você não quer. Não, lógico. O Facebook, na verdade, ele mas o que eu nunca quero mais dizer é o quero ver seguinte: você. você Não, tem mas os seus amigos X no Facebook. Você Mas esses X concorda com são o seu você. pensamento. A partir do momento que você está falando uma coisa, de repente, que tem um amigo Y que está te incomodando, que você não concorda, não só quer dizer assim, não, Mas eu podia Você dizer, pode não, mudar ela, mas quando você exatamente. interage com ela, você entende que ela é interessante pra você. Entendeu? Não, mas a partir do momento que você bloqueou, você está eliminando Você essa bloqueou, sim. possibilidade da Exatamente, percepção da outra pessoa. Mas de o você. Mas Facebook você deveria interagindo virar com um ela, não o Facebook. curtir. O Facebook, olha A só, gente vai criar um não curtir. essa discussão nós vamos levar, Vivi, essa discussão é bacana. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, dentro das avaliações que eu fiz, o Facebook, para mim, é um bar. Você tem que pensar o Facebook como um bar. Tem gente que quer transformar o Facebook num ambiente de conhecimento. Não é. Não é. Porque você só busca ali aquilo que te interessa. É um bar. Você senta na mesa das pessoas. Se você quer fazer uma discussão, não é um ambiente. Se você não gostaria de se ver. Eu não gostaria de se ver. Alex. Eu queria que tivesse um tópico que eu não curtia. Alex. Eu não queria bloquear, nem deletar, nem algo parecido. Só que dizer, eu não concordo. Alex, Interessa, mas estamos entrando na fase final, estou dando a sua presença. Queria que você comentasse hoje como é que foi para você o nosso encontro, da chegada à saída. foi bastante produtivo. Gostei da conversa. Futuros amigos. Isso aí. Beleza. É a Aline? Aline não veio. Já levou uma falta devendo um ponto. Amanda, fala. Resumir pra galera. Eu gostei também. Eu acho que faz a gente pensar bastante, como você falou. É uma subjetividade, uma viagem legal, sei lá. Gostei muito. Essa coisa da subjetividade é uma coisa bacana pelo seguinte: esse trabalho da subjetividade é algo que a gente não faz. E normalmente no curso de pós-graduação, de maneira geral, que vocês vão ter por aí, o que as pessoas fazem? As pessoas estão, e isso acho que é um crime que está se fazendo, a pessoa pega assim, marketing digital, e coloca marketing digital como se fosse uma coisa que tem 400 anos. É uma coisa como se fosse assim, arqueologia. Um troço que surgiu há 10 anos, 5 anos, que está todo mundo tateando, você monta uma pós-graduação com verdades absolutas. É isso, 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 isso. Como é que pode fazer um troço disso? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma certa suspeita de tudo que está aí. Questionar ao máximo, porque a gente está vivendo um momento que está começando um processo. E eu digo para vocês, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Porque as pessoas não param para pensar. Diz que é a sociedade do conhecimento, que eu digo, é a sociedade do conhecimento que ninguém tem tempo para parar para pensar. Daniel, vamos lá. Professor, eu gostei muito da sua aula e eu acho que foi bom para fazer uma autocrítica em mim mesmo. Porque eu sempre achei que eu conhecia a realidade, sempre achei, através da minha percepção eu conhecia a realidade. E hoje eu estou vendo que eu, na verdade, não conheço nada. Eu tenho muito que aprender ainda e acho que de repente por isso, botar a sua aula numa primeira do curso, que é para você cair na realidade, entender como que vai ser o curso, como que você vai pensar a partir daqui e começar a pensar em ser um estrategista, porque você começou que eu quero ser. O que você está falando é legal pelo seguinte, isso é todo mundo, Daniel. E eu me vigio todos os dias por causa disso. Porque a gente tem uma tendência de começar, eu já estou pensando desse jeito, está tão gostoso, né? E aí você começa a se fechar, etc. Acho natural. E não acho também que eu, por exemplo, fico me jogando chicotada, se eu, por exemplo, ficar meio irritadinho quando alguém chega para mim e fala, eu fico, todo mundo fica. O cara vai lá e, meu irmão, não é nada disso, papapá, e você vê que o cara tem razão. É duro isso.
Mas chega uma hora que você tem que falar assim, pô, mas peraí, qual é o teu negócio? É conhecer cada vez mais honestamente ou ficar enrolando? Aí você vai, peraí, deixa eu pensar isso que esse cara está falando. Aí leva lá para o teu laboratório, coloca lá dentro da tua percepção, faz a percepção da percepção, faz o teu inventário e fala, não, eu vou dar uma mudada nessa parada aqui. Isso vale em tudo na vida. Relacionamento, amizade, tudo. No momento que você começa a ter a sua própria percepção, você começa a olhar para a sua própria percepção, você começa a ficar, inclusive, de mais bom humor com você mesmo. Porque você começa a achar que você é muito babaca em algumas situações. Pô, eu não acredito que eu estava pensando naquele dia, eu era muito burro, né, cara? Aí você começa a rir de você mesmo. Você começa a ter um espaço interno de olhar para você mesmo. Tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, trabalhar com a percepção da percepção é assumir que nós somos duas pessoas. Tem uma pessoa que está aqui achando que vive a realidade, tem outra pessoa que está olhando para aquela pessoa que está vivendo. Você cria um segundo. E aí, criar o segundo é a possibilidade de você mudar o primeiro. Quem não mudar o segundo, quem não perceber que existe o segundo, não vai mudar o primeiro nunca. É bipolaridade saudável. É uma bipolaridade que existe, que é o único animal que tem essa bipolaridade. Os outros animais não têm. O gato é um gato, o cachorro é um cachorro, mas o cachorro não se vê como um cachorro e não faz uma autocrítica de cachorro. Ah, você me desculpa, eu te dei uma mordida, mas não era que eu não estava querendo, que eu estava meio estressado. O cachorro morde e acabou. E no momento seguinte ele não está com culpa nenhuma. Érica. Adorei. Assim, tenho muita expectativa do que virá ainda. Acho que foi perfeito realmente a sua disciplina, está no início da faculdade, da pós. Acho que foi extremamente estratégico até da GEC. E assim, acho que tenho humildade de dizer assim, porque eu gosto sempre de aprender. Realmente, quando a gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nada. Não falo isso no discurso, falo isso realmente na prática. A gente tem sempre que aprender. Né? Beleza. Gabriel. Eu tenho uma mistura de tudo que eu falo aqui de todo mundo. Eu concordo com o que a Erika falou em relação a bastante estratégico, realmente, a disciplina. E eu também estou aqui nessa busca do conhecimento e principalmente em aprender a buscar o conhecimento. E eu acho que as percepções vão me ajudar nisso. E eu acho que essa disciplina aqui foi um ponto de partida motivador. Legal. Inês. Aquilo que eu acho é que é uma disciplina legal para a pessoa, também levando assim do lado comportamental, porque quando a gente enxerga que a realidade é fruto da percepção de cada pessoa, a gente também aprende a ser mais tolerante e até a desenvolver mecanismos de relação com o outro, com as pessoas que trabalham com a gente, sobretudo porque assim, marketing digital, eu, por exemplo, eu trabalho numa agência. A agência é estresse todo dia. Então, assim, ajuda a que a gente também saiba levar as coisas de uma outra forma. Legal. Juliana. Gostei bastante da aula e devido até a aula de hoje, me vejo no momento como no eu babaca, mas acho que isso é bom, porque se eu estou me vendo agora como um babaca, é porque eu consigo enxergar que também tem os erros, que eu tenho que expandir, que eu tenho que deixar de ser dogmático, passar a ser filosófico, como você falou, como a gente discutiu aqui, dando todos. Isso, no primeiro dia de aula, foi a capacidade, foi o que eu consegui enxergar. Então, acho que em 7 encontros, muita coisa ainda vai mudar. Né? Então, beleza. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a você. Nelson. Eu achei a aula bem interessante. Eu gostei do fato de a gente já começar comunicando, conversando, fazendo uma forma que a gente se conhecesse tudo de uma forma. Eu achei que você fosse dividir a turma em 2 pontos para o pessoal dizer sim,
pessoal dizendo não é em referência à pergunta. Uma pena que ninguém disse não para defender esse lado, teria sido legal. Eu acho que a primeira aula foi já esse bacana como foi, é um prelúdio de como vai ser. Legal. Tayara não está aí, né? Vitor. Também achei muito, um pouco que cada um já falou aqui, achei muito produtiva. E eu gostei muito da teoria do aquário, porque também serve inclusive para essa nossa jornada no marketing digital, porque em alguns momentos eu acredito que muitos aqui também, a gente pensa, seja quem já está trabalhando ou quem está querendo fazer seu próprio negócio, virar um empreendedor, algumas vezes passa na cabeça, pô, mas já inventaram tudo, o que eu posso inventar de novo? Só que tem como você inventar uma coisa nova, só que a gente vê o aquário como imutável, né? E você pode largar ele, deixando uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu acho que esse pensamento é importantíssimo para a gente chegar a esse objetivo comum a todos aqui. Seja você fazer uma campanha inédita ou você fazer um negócio inovador, eu acho que tudo isso daqui que a gente está discutindo na sala de aula pode contribuir para a gente alcançar essa meta. Vivian. Então, para mim, infelizmente ou felizmente, né, foi quase que uma última matéria, não a primeira de todas. Então, assim, para mim foi como discutir uma teoria que, na verdade, eu já tenho visto na prática ao longo desse tempo que eu já estou aqui, não só estudando, mas também praticando na vida. Não acho que existe uma, não querendo assim, ser também só falando da verdade, já conheço, não é isso. Mas, assim, parar para pensar em tudo isso que já se pratica no dia a dia, entendeu? E ao longo das disciplinas que virão pela frente. Porque a gente vai aprender a ser estrategista, vai aprender a fazer uma gestão de projetos, mas, então, por exemplo, isso que você está falando atrás de política e tal, assim, tem uma matéria que você tem que pensar exatamente em todas as possibilidades, tudo que pode dar errado, entendeu? Então, assim, na gestão. Então, isso iria acabar entrando. Então, para mim, tem isso. Eu hoje ter visto na teoria, o que na verdade é para praticar muito ao longo do resto do curso. Temos aqui a listinha do pessoal do Facebook. Quem é que pode criar um grupinho no Facebook? Bom, gente, então, olha só. Então, esse primeiro encontro é para quê? É para jogar um WD-40 no cérebro aí de vocês darem uma pensada, ver o que vocês vão procurar, dar um negócio, etc. Isso que o Rodrigo falou, eu acho que tem muito a ver, que é o seguinte: depende muito da galera, entendeu? Depende muito da galera. Eu vou falar para vocês, aproveitem cada professor. Eu estou aqui, disponível para vocês, né? Focado na turma de vocês. Para mim, quando eu estou com a turma, eu estou envolvido com a turma e tudo. Então aproveitem, pode encher o saco, pode perguntar, leiam as coisas, aproveitem, tirem disso, sabe? Porque vocês vão falar, legal, papá, nem amanhã vocês vão querer, pô, eu podia ter aproveitado mais a aula, eu podia ter aproveitado mais a aula, não vão ter aproveitado. Né? Então é isso, eu costumo, hoje não foi assim, mas eu só quero avisar vocês o seguinte: a minha aula começa às 7 horas, em ponto, e termina às 10 h E tem um intervalo ímpar. Nós vemos intervalo porque o pessoal entrou, tem um intervalozinho na pausa. Então eu peço a vocês chegarem em ponto, porque eu já começo raquetando. Aí o cara chega depois. Não, mas eu começo às 7, infelizmente, senão eu não consigo fazer o. Pega o boi. Bom, gente, uma salva de palmas para o nosso esforço. A nossa turma tem que ter um nome, hein? Acho que vai ser Aquário. Obrigado. Você tem um sotaque português, né? Tchau. Tudo bom? Tchau. O dia foi meu. Obrigado a você. Tchau. Obrigado a você.
depois fala um resumo. Tem a explicação de como você. Não. Tem que ter 20% de foco. Eu não sei se dá. Não sei se é isso. Aí você faz a proposição. Faz o resumo. Agora vamos lá. Tá bom? Só é dublado. Tchau, cara. Obrigado a você.